Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo deste canal. Aqui vamos resolver uma questão de propriedade dos fluidos em uma disciplina chamada Fenômenos de Transporte. Observem comigo. Um cilindro de raio tal gira dentro de um cilindro com este raio aqui. Ambos os cilindros têm o mesmo comprimento. Determine a viscosidade do líquido que preenche o espaço entre os cilindros, ou seja, pede a viscosidade do líquido, sabendo que é necessário um torque tal para ele manter uma velocidade angular tal. Ele até deu uma informaçãozinha legal aqui, que é a conversão, de velocidade angular para velocidade linear. Ele deu essa resposta e nós tentaremos chegar a esta resposta, certo? Então vamos lá. O primeiro passo que eu quero mostrar para vocês é ilustrar em si com base nos dados que ele nos deu. Primeiro, que esse cilindro aqui gira de tal raio. Então vamos lá. Cilindro deste raio aqui. Eu só não falo porque para não ficar cansativo de ficar falando ele toda hora. E o outro um pouquinho maior. Vou botar ele fora de escala. Fixo o outro, Quem gira é o de dentro. Aí os dois tendo o mesmo comprimento. Certo. O cilindro não está muito bem desenhado, mas ignora. Então vamos lá. Já esse outro aqui tem o raio de 0,128. Então, outra informação que ele dá, que é o tamanho do comprimento. Todas essas informações que ele dá será útil, porque, por exemplo, para cada uma delas, usaremos uma fórmula envolvida. Tudo em metros e metros. Esse cilindro vermelho que eu pintei, ele tem um torque parece tensão de cisalhamento, mas é torque aqui. 0,881 newtons por metro. E ele está com a velocidade angular de 60 revoluções por minuto. O primeiro passo que eu recomendo, é ver a questão dos ângulos ou das unidades de medida, se estão conforme o sistema internacional e conforme o que a gente irá usar, conforme o que usaremos. Exemplo, aqui está em metro, aqui está em metro, aqui está em newtons por metro, aqui está em revoluções por minuto. De todos esses, o único que não está conforme o sistema internacional de unidade de medida é esse daqui. Então, precisamos atualizar. Por exemplo, eu sei que uma revolução que é percorre um total de um perímetro de um cilindro todinho. Isto é, um cilindro assim, esférico. Isto é, 2 π r radianos. Ok? E eu sei também, aqui estou multiplicando, pessoal.
é como se eu estivesse multiplicando. Você vai entender. E eu sei também que 1 minuto equivale a 60 segundos. Aí por que eu estou inserindo estas multiplicações aqui? Porque assim, ao fazer todas essas multiplicações, cortando revolução aqui com revolução aqui, minuto aqui com minuto aqui, vai sobrar justamente rad ano sobre segundo, que é justamente a unidade de medida do Sistema Internacional para velocidade angular. E de resto, é só conta aqui, pelo menos para fazer essa parte, né? O 60 que nós estamos vendo vai cortar com o 60. Ou seja, esse vai te embora com esse, sobrando somente o 2πr radiano por segundo. Aí vamos aqui pensar com a gente. A que raio ele está se referindo? Ora essa, ao raio do que está girando. O que está girando é o cilindro vermelho aqui. Então, fazendo essa breve multiplicação, 2 vezes π vezes 0,122, eu tenho 0,76. Eu vou arredondar para 0,767. Ou seja, fica 0,767 rad por segundo, que é a unidade de medida internacional. Aí, dito isso, adequando todos eles a sistema internacional, aí a gente já começa a pensar no problema em si, ou seja, no que ele nos dá e como proceder. Lembrando que o que ele pede é a viscosidade do líquido que está aqui no meio. Ó. Primeiramente, como eu poderia começar a pensar? Essa viscosidade, com certeza, é a viscosidade dinâmica que ele diz, que é geralmente abreviada só por viscosidade. Eu sei, particularmente, que a viscosidade dinâmica ela aparece na lei da viscosidade de Newton, como sendo a razão. Aqui é se eu isolar ela. Aqui a tensão de cisalhamento ela aparece multiplicando com o gradiente de velocidade. Sendo aqui a distância entre a placa que está se movendo e a que não está se movendo. E já aqui a velocidade. Certo? Aí o que eu sei, gente? Eu sei que se eu quero achar a viscosidade do líquido, eu isolo, né? Eu isolo, ou seja, esse que está multiplicando passa dividindo, assim ficando torque dividido por tá. E começo a pensar, primeiramente, quais desses valores eu tenho? Eu tenho esse ΔY, porque eu sei que eu tenho ele, por causa que ele é a distância entre o que está sendo girado, né? A placa que está se movendo e a que não está. Essa distância é essa parte aqui. Ó. Esse é o nosso ΔY.
E isso é fácil, é 0,128 menos 0,122, ou seja, 0,006. 0,006 metros. Já a velocidade, como nós iremos encontrar? Ele já nos ajudou aqui, ó. Deu isso daqui. Então é só aplicar. A velocidade será o produto desse aqui vezes o raio até o ponto central. A velocidade linear, né? Ou seja, isso... Deixa eu até multiplicar aqui. Nossa velocidade linear, tudo que está em vermelho é dados relacionados ao cilindro vermelho, será W vezes o R, o raio. E isso é, se eu multiplicar por 0,122, 0,0935 metros por segundo. Show! Isso, e esse valor está aqui também. Agora só falta o valor da tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, tá certo? É uma força cisalhante, né? Uma força que está aqui nessa parte aqui. Nós já vimos que o torque que ele nos deu aqui como valor, ele é dado como o produto da força vezes o raio, se eu não me engano também vezes o seno do ângulo entre eles. Sim. Tá certo, tá certo, tá certo. Como aqui o nosso θ será 90 graus, porque a força é para estar aqui, a força cisalhante, assim, ó. Tá aqui é 1. Aqui nós já temos o valor, aqui nós temos também, que é 0,122. Então isolando. Isola e encontra o quê? 0,881 dividido por 0,122, sendo assim a força igual a 7,22 newtons. Bote aqui também. Peraí. Que é tensão, aqui é tensão, né? Tensão é força sobre área. Perdão, desculpa, gente. Então aqui eu encontrei a força e ela está atuando sobre qual área? Existe uma diferença de tensão de cisalhamento para força de cisalhamento. Aí o que acontece? Vamos lá. Aqui nós achamos a força, ela está aqui, mas ela está atuando sobre qual área? É isso que é importante saber. Aí é por isso que nós vamos utilizar o valor que ele deu aqui. Por quê? Eu vou querer toda essa área aqui onde a força está atuando. Onde o cilindro está necessariamente girando. E essa área aqui é o que? Essa área é igual
ao comprimento 0,305 multiplicado pelo comprimento aqui do perímetro, que no caso seria 2πr ao quadrado. 2π, que é o sinal de multiplicação. Não, 2πr, né? Não tem r ao quadrado aqui não. Zero vírgula 122. Ficando assim, a área igual a 0,305 vezes 2 vezes π vezes 0,122. Dá esse número aqui. Aí, ao dividir isso por isso, essa força cisalhante com essa área onde cisalha, aí sim eu tenho uma tensão. No caso, uma tensão de cisalhamento. 7,221 dividido por tudo aquilo dali dá 30,8857. Aí, gente, se eu pegar isso e dividir pela velocidade que a gente achou, que é essa daqui, 0,09352, que está sendo dividido por a distância entre a placa de gira e a que está imóvel, 0,006. O que eu vou ter? Eita, que alguma coisa aqui deu errado. Gente, está dizendo que se eu dividir isso por isso, vai dar aproximadamente 1,98. O que não bate com esse daqui, a resposta aqui. Eu errei em alguma coisa. Lei da viscosidade, tensão, força. Peguei. Maria. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tensão é força sobre 7,22. A área 0,23. 37,97. Gente, alguma coisa não está batendo não aqui, porque não está correto o valor encontrado com o valor que está aqui. Em alguma coisa eu estou errando aqui. Torque sobre a tensão. Esses dois divididos dá tensão, foi o que eu encontrei ali. O gradiente de velocidade sendo a diferença de velocidade entre aqui, que eu encontrei o que é, esse daqui, e o 006.
que é esse daqui, a distância. Zero vírgula 128 menos 0,122. Tô apagando aqui só para ver se essa diferença tá certa a diferença. Oxi, não tô sabendo onde eu errei. Enfim, verei aqui e digo para vocês. Achei, gente, achei aqui o erro. Literalmente, eu sendo burro, na hora de converter aqui o 60 revoluções por minuto em radianos por segundo, se lembra que eu botei o valor da relação de que um radiano ou uma revolução equivale a 2 πr, sendo que o nosso R já é 1, equivale a 1, né? Então, um radiano ou uma revolução equivale a 2π, ou seja, não tem aquele R que eu botei. Aí, alterando, sai esse valor aqui e entra 6,28. Eita. Poxa. Não. Ah, gente, isso acontece nas melhores famílias. Foi mal. Aí, 6,28. Eita, que agora não tá querendo coisa não, é? Radianos por minuto por segundo. Aí, isso aqui. Que letra feia. Isso aqui fica outro valor. Se eu pegar esse valor, que é 6,28, e ainda tem 6,28, e ainda multiplicar pelo raio, que é 0,122, isso realmente não muda. Ao invés de ser esse valor aqui, vai ser 0,765. Ainda tem mais um 5 aqui, metro por segundo. E o que faz sentido, pois aumentando a velocidade aqui, ó, vai diminuir consideravelmente esse valor velho. Enfim, vamos lá, vamos voltar aqui. Agora, se eu escrever certinho 30,8857 dividido por essa velocidade que está sendo dividida por 0,006, eu encontro justamente 0,241. 241. Aí você diz, nossa, mas está diferente da resposta. Sim, você tem razão. Porém, é uma diferença de 3%, em torno de 3% e pouco, o que está dentro dos limites quando a gente para pensar que a pessoa pode ter usado menos casas decimais aqui e tudo mais. Enfim, isso vai de cada um, né? No mais, pessoal, é isso basicamente. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Sim, não esqueçam de deixar o seu like e comentar quais assuntos querem ver aqui no canal. Grande abraço e fiquem com Deus.